ainda fechando outras atividades até o final do ano. Acho que, Deus quiser, vai dar certo. E o objetivo é esse, a gente está junto, a gente está se conhecendo, a gente está conseguindo manter, né, essa proximidade uns com os outros. Que Deus nos abençoe, nos guarde, para que a gente possa, cada dia, como homens, né, da igreja, estamos. Obrigado, viu? Obrigado. Estamos juntos, unidos, que Deus possa estar nos capacitando, os desafios que virão, as necessidades que a igreja vai ter, que a gente, né, possa estar cada dia sendo fortalecido por Deus, abençoado por Deus, que a gente possa estar fazendo a sua obra. Passa a palavra para o Ismael, vai conduzir a gente em 2 cânticos. Depois o reverendo Alain tem a palavra. Ele diz que não passa de 2 horas, tá? Mas 2 e 3 horas, não passa disso. Se ele falar 2 horas, vamos pedir permissão para o pastor Baltazar para a gente jogar ele na piscina. Receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. O versículo que se encontra na palavra de Deus em Gênesis 2, versículo 15. A palavra de Deus nos informa: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos elevar uma oração a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença, para receber de Ti, Senhor, Teu alento, a Tua palavra e, sobretudo, Senhor, a certeza de que, mais uma vez, nós estamos aqui para Te louvar, para Te engrandecer, para falar de Ti para todos aqueles que não Te conhecem e para exaltar também os Teus muitos feitos entre nós. Mais uma vez, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e que este encontro também possa estreitar cada vez mais os laços da Tua família. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Nós temos aqui uma informação que é preciosa e geralmente a última parte desta informação ela não é levada devidamente em consideração. O homem, no jardim do Éden, muitas vezes é retratado como sendo apenas um jardineiro, alguém que teve a incumbência de cuidar da criação, e nós temos inclusive orientações bem detalhadas no primeiro capítulo de Gênesis sobre os deveres que recaíam sobre o homem, no sentido de ser fecundo, de se multiplicar,
e também de tomar conta da criação. Mas tem um aspecto que geralmente não é suficientemente destacado, é o fato do homem ser escolhido para ser guarda do jardim, guarda, atalaia. E, na realidade, ele foi posto para ser guarda não apenas do jardim, mas para ser guarda, na realidade, do tesouro da criação e para guardar também a esposa dele. Então nós vamos mostrar de que forma essa missão se soldou para um fracasso. Né? O soldado que foi colocado para tomar de conta da criação de Deus não apenas permitiu que a sua missão fracassasse, mas até ajudou o mal a entrar na criação. Não apenas foi incapaz de impedir a entrada do mal, mas facilitou, deu passagem à entrada do mal. Nós vemos aqui uma palavra que é muito utilizada, a palavra guardar, que é utilizada em vários sentidos, mas eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa em hebraico, o verbo é o mesmo. Tanto de guardar o seu coração, tanto de guardar a aliança, de guardar os mandamentos, de guardar os juízos, de guardar no sentido de montar a guarda, de ficar de atalaia, o verbo é o mesmo, como em português. E nós vemos que o homem conseguiu falhar miseravelmente em cada uma dessas exigências. Ele não conseguiu vigiar o coração dele. Nós temos várias passagens na Bíblia que nos mostram que o guarda, em primeiro lugar, ele tem que guardar a si mesmo para poder ter capacidade de guardar os outros. Em Deuteronômio 11:16, nós temos essa orientação. Guardai-vos, não suceda que vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prosteis perante ele. Provérbios 4:23, que é bem conhecido. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pelo visto, o homem se esqueceu disso. Se esqueceu que ele foi colocado num jardim, porque certamente havia algum tipo de perigo. Não se coloca um guarda de forma casual. E de certa forma Deus quis dizer para ele que poderia haver perigo nesse jardim, um perigo que viesse possivelmente tanto de fora como de dentro, como de fato aconteceu. O perigo na realidade veio de dentro, mas foi movido por alguém de fora. Então faltou vigilância, faltou na realidade aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos orientou a fazer, a vigiar, a orar e a vigiar. Então não houve vigilância. Não adiantaria nada o homem cuidar da criação se não soubesse, em primeiro lugar, guardá-la. Não faria nenhum sentido ele ser fecundo, tomar de conta dos outros seres que Deus colocou debaixo da proteção dele, se em primeiro lugar ele não assegurasse a proteção do local e a proteção da pessoa que lhe foi confiada em primeiro lugar, ou seja, a mulher. Então nós vemos que o nome da mulher, inclusive, nos dá uma pista que reforça, inclusive, a nossa argumentação. Ela é chamada de auxiliadora idônea. E não se trata aqui de uma auxiliar de serviços gerais. A auxiliadora é a mesma palavra ezer que é utilizada na expressão Ebenezer. Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pedra de auxílio. E aqui, ezer significa ajuda, auxílio. Mas tem outros sentidos. Pode significar proteção, pode significar escudo. Muitas vezes essa palavra é utilizada na Bíblia no sentido de proteção, no sentido de escudo. E aí a palavra de Deus, ela nos mostra que tanto o homem é o protetor da mulher, como também a mulher foi colocada do lado dele, foi tirado não por acaso, do lado dele, da costela dele, exatamente para ser como se fosse um escudo colocado do lado. Isso explica, inclusive, que o ataque, em primeiro lugar, tenha sido direcionado para a mulher, porque a mulher foi colocada exatamente como um escudo e como proteção. E vencida essa primeira resistência, então, o varão se encontrava descoberto. Por outro lado, se a primeira linha de defesa, digamos assim, caiu,
é porque o homem não exerceu a liderança dele. Inclusive, este é o motivo pelo qual o casal, em primeiro lugar o homem, é expulso do Jardim do Éden. Gênesis 3, 17, nos informa, pelas palavras de Deus. E Adão diz, visto que atendeste a voz de tua mulher, né? Isso vem em primeiro lugar, antes mesmo do fato de ter tomado do fruto da árvore do bem e do mal. Mas o fato de ter atendido a voz da mulher é relacionado em primeiro lugar como sendo o motivo da maldição da terra e de toda uma série de juízos que Deus então vai colocar sobre a criação, e particularmente sobre o casal, sobre as atividades do casal daqui para frente. E por fim, vai ser o motivo principal para a expulsão desse casal. O que nós podemos tirar em termos práticos dessa lição, que vale para nós hoje, porque da mesma maneira que a queda se deu desta forma, ela continua ocorrendo da mesma forma. O diabo é muito repetitivo, né? O diabo ele é muito de repetir sempre as mesmas estratégias. E por incrível que pareça, nós sempre caímos nas mesmas armadilhas, né? Mas o diabo ele é muito repetitivo, ele sempre ataca pelo primeiro ponto. Em primeiro lugar, nós não guardamos as nossas saídas e as nossas entradas. Nós não somos capazes de guardar o nosso coração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não guardamos a aliança, nós não guardamos os mandamentos de Jesus, né? João nos informa, para não ficarmos apenas no Antigo Testamento, que aqueles que amam a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Nós não temos prazer em guardar os mandamentos de Deus, nós somos transgressores, né? Então, nós não fazemos isso, como diz Deus a Abraão, em Gênesis 17, 9, guardarás a minha aliança, tua e a tua descendência, nos decursos das suas gerações. Ao mesmo tempo, em um atalaia que é incapaz de ter uma visão mais ampla, ele não enxerga um palmo além do nariz, não consegue enxergar o perigo que se arrasta perto dele, o perigo de dentro e o perigo de fora. E ao mesmo tempo é alguém que não é capaz de prover proteção ao ser que Deus tirou dele. E por quem ele vai elevar a primeira poesia do mundo. Pode não parecer, mas esse trecho do versículo 23 é disso o homem. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomada. E a primeira poesia da Bíblia. Isso, em hebraico, aparece como uma poesia. O homem está em êxtase, enlevado. Ele fica maravilhado diante da beleza da mulher, porque é realmente como se fosse uma obra-prima, né? Quando é dito que o homem, que Deus transformou-a numa mulher, o verbo em hebraico é no sentido de esculpir. Então, se referindo a Deus como um artista, aquele que fez uma obra de arte e depois a apresentou ao homem, que ficou deslumbrado, maravilhoso. Teria sido mais um motivo para cuidar melhor desse presente. E o homem descuidou de si, descuidou de proteger a mulher deixou de ser protegida e, consequentemente, deixou também de ser escudo e proteção para o homem. E é assim que as coisas acontecem, inclusive nas nossas famílias. Qual é uma lição prática para nós nos dias de hoje? Uma família é assim, é como um exército. Cada um dá cobertura aos outros, cada um dá proteção aos outros, cada um é escudo do outro. O marido é o escudo da mulher, a mulher é a escudo do marido. E é assim que a coisa funciona. Cada qual, inclusive, antes de proteger o outro, pedindo a Deus para protegê-lo de si mesmo, pedindo a Deus para proteger o coração dele. Essa deveria ser, na realidade, a nossa primeira oração, pedindo a Deus que nos guarde, em primeiro lugar, de toda a tentação e que nos guarde de nós mesmos, para que então nós possamos cuidar das pessoas que Ele coloca sob a nossa guarda,
e nós temos a guarda dessas pessoas. Não apenas os nossos filhos, não apenas os nossos cônjuges, para falar da família, do círculo familiar mais próximo, mas também das pessoas que Ele coloca sob a nossa responsabilidade. Aqueles a quem Paulo se referia como os filhos espirituais, aqueles a quem Ele tinha gerado. São pessoas diante de quem nós temos responsabilidade. Mas para falarmos apenas daqueles que estão mais próximos da gente, dos nossos cônjuges, nós que somos homens, que diante de Deus nós não repitamos essa tragédia. Essa tragédia ela continua acontecendo dia após dia. Conforme eu disse, o diabo ele não é inventivo, ele é repetitivo. Ele sempre repete as mesmas coisas. E nós acabamos também caindo sempre nos mesmos pecados. Dia após dia, nós não vigiamos as entradas e as saídas do nosso coração. Nós não guardamos a aliança, os estatutos e os juízos de Deus. Nós não guardamos o nosso cônjuge. Nós somos falhos em guardar a nossa família. Nós somos péssimos atalaias. Se o jardim também tivesse dependido de nós, aliás, dependeu de nós, nós estávamos lá. Nós caímos em Adão, nós estávamos lá. Nós não soubemos vigiar. Nós fomos expulsos do jardim do Éden, não com relação ao quesito cultivador, não com relação ao quesito jardineiro, com relação ao quesito guarda, vigilante. Não sabemos vigiar. E a Bíblia toda nos ensina que nós temos que vigiar. Em primeiro lugar, pedir a Deus para colocar freio à nossa língua, para nos guardar de nós mesmos, para então sermos capacitados a estender a nossa sombra protetora sobre as pessoas que nos foram confiadas. Por fim, eu gostaria de ler o Salmo 121, porque nós temos aí um exemplo de guarda que nunca falha, um salmo bem conhecido, que faz contraponto. Então a gente tem que terminar com uma nota de esperança. Essa esperança está em Deus, não está no ser humano. Deus, o fiel guarda os homens. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que seja esta nossa oração, não apenas nesta manhã, mas para todo sempre. Pedir ao reverendo Baltazar para nos levar uma oração neste momento. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra que nós ouvimos. E sabemos, Pai, da nossa condição, sabemos da nossa fraqueza, mas sabemos também que o Senhor nos traz esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos guarde a nossa alma, para que sejamos fiéis, Pai, também nessa missão de ser guardas de nós mesmos e guardas, Pai, da nossa família. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você tem o juiz. Juiz. Oh.
Calma, irmão. Aê! Eu vou zoar o amigo dele. É? Eu vou zoar o amigo dele. Os menininhos estão dando banho. Vai passar. Calma. Chuta. Ó, aqui, livre aqui, ó. Tá livre aqui, ó. Vai, Felipe, abre. Vai, irmão! Aí! Aí, irmão! Tirou a foto, seu amigo. Logo o realismo, ué. Aí é chutar e entrar. É. Segura. Tirou tudo. Tá lado aí. Vai pra lá sair. Mané. Vai, Felipe. Ela vai ficar roupa assim. Vai, não. Calma. Não, vai bom. Toma, Guilherme. Fazer. Vai! Vai, vai saber o Jante de atacante. Tá parecendo o Marquinhos no Cruzeiro já. Vai, gol. Bota a bola aí, ó. Deixa aí. Cuidado! Vai, não! Tira! Isso! Aqui atrás. Isso, Alex, vai! Vira tudo. Ó. Saiu, é. Vai! Olha aí, joga! Aê!
Ah, nem essa vai pro... Essa vai pro goleiro. Nossa senhora. O pior que o cara ia marcar um gol contra, né, velho? Meu time faz gol lá, time. Nossa, aí. Nossa. Pênalti. Vai, Felipe! Goleiro! Chuta! Vem pro goleiro! Roupa a mão! Volta, olha! Nossa! Tá muito em cima. Tirou tudo? Agora não é possível. Nossa! Vai, Felipe! Opa! Solta a bola! Calma! Não, hein? Calma! Exato! Tira! Tira! Bora, atacante! Valeu! É nosso, é nosso! Tira! Vai pra frente! Aí, moleque, chegou, aí! Calma, braço! Rio! Vamos você, Rio! Ô, Borges! Pô, não nega a raça que é cruzeirense mesmo. Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, hein? Foi gol do Gabriel, meu. Surpreendeu. Golaço, hein? Foi gol do Gabriel. Filmou isso aí, né? Filmei. Os 2 gols do Mimiminha. Pode um negócio desse? De boa. Aê, Ronaldo! De novo. Já fala de novo. Golaço.
pra frente. Não tem zagueiro esse time. Tira mais o outro lá. Vem pra frente. Vai, chuta no gol, chuta. Só fazer. Aê, gol. Opa! Põe. É nossa. Calma. Vai, chuta. Menino, é bom de bola, hein? Aqui é defeito do gramado. Vamos! Bora! Caindo aqui. Caindo aqui, Zé. Escorregando aqui. Pega essa bola! Gabriel aqui! Toca isso! Chuta! Chuta! Tá com vontade, minha! Quatro! Pra mim, Gabriel! Ô, vem alguém no gol aqui! Vai tocar por cima do gol! Agora puxa o carro mesmo, hein? Abre, Felipe! Põe lá! Só fazer, irmão. É. Gabriel, passa pra cá. Quer passar pra cá? Calma. Ei. Vamos marcar. Vem. Colocou! Aê, moleque, o Gabriel, olha. É nosso.
Sai churrasqueira! Quer jogar lá, né? Só o quente eu brilho, correu. Nossa, esse protetor cai nos olhos? Nossa. É. Tá bom, tá, Zé? Hã? Chega, né? Aí é bria. Olha, eu pulo. Pulo foi burro, meu. Cabeça. Olha, tá parecendo Flamengo e Curitiba. Flamengo errado, cara. Deixa lá. Ele conhece
Vamos ficar lá. Vem o atacante. De novo que fez isso. Ah, não. Quer voltar? Isso. Só você fazer. Toca, baixinho! Vamos tocar! Chega de fazer gol! Aí, ó, problema maior. Tá no capricho, ó. Vai, Levento. Mostrar quem é que tá cuidando do churrasco. Chega aí, Rose. Rose. Chega aí mais perto aí. Fazer de conta que nós estamos na assadura aqui, né? Só virou aqui? Esse é o nosso goleiro. E agora tá na hora, ó, do pão. É, pastinha de alho. Só que ao mesmo tempo você tem que dar uma pra ela pelo menos ouvir o que você tá falando.